às vezes as notícias, né? Os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, às vezes a gente ouve, recebe notícias e o nosso coração fica muito preocupado diante daquilo que nós estamos ouvindo. E nós vamos orar, eu queria que a gente orasse, e nós vamos colocar diante de Deus tudo aquilo que nós temos vivido nesses dias e as notícias também. A administração das nossas cidades, tudo aquilo que está sendo feito, dito, pensado, o que precisa ser feito, que o Senhor possa direcionar, que o Senhor possa conduzir. Senhor, nós queremos orar ao Senhor nessa manhã e colocar diante do Senhor a nossa vida e o nosso coração. Nós abençoamos, Senhor, as autoridades, abençoamos aqueles que têm que gerir as situações que nós temos enfrentado nesses dias como cidadãos, como pessoas. Pai, nós colocamos a igreja e a nossa casa diante do Senhor. Quantas vezes, Deus, diante de tudo que nós temos visto e ouvido, nosso coração fica angustiado, nosso coração fica atribulado, e nós não sabemos como reagir, nós não sabemos como lidar. Deus querido, o medo cerca o coração de muita gente, inclusive às vezes o nosso próprio coração. Quantas vezes, Senhor, nós somos pressionados ao ponto de nós não sabermos como ou o que fazer diante de tudo isso. Mas a palavra do Senhor diz no Salmo 127 que se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não for aquele que está na nossa base, se o Senhor não for o nosso fundamento, se o Senhor não for aquele que nos alicerça, se o Senhor não for aquele que nos sustenta, não ficaremos de pé diante de tudo aquilo que nós temos visto e ouvido nesses dias. Nós oramos, Deus querido, pelas famílias, nós oramos, Deus querido, por aqueles que passaram ou estão passando momentos difíceis nesses dias, sejam elas tribulações econômicas, físicas, espirituais, pressões, Deus, que nós estamos vivendo. Nós oramos, Deus, por um tempo de maturidade, por um entendimento da igreja do Senhor, por esses dias que nós estamos vivendo, que nós sequer às vezes sabemos explicar, Deus, mas nós queremos sim confiar no seu amor, confiar no seu cuidado, confiar naquilo que o Senhor propôs e naquilo que o Senhor tem planejado e direcionado a sua igreja, o seu povo. Nós não cremos que o Senhor é surpreendido por nada, a gente sempre tem dito isso, e que o Senhor está no controle. E se há algo, Deus querido, diante de todas as mudanças que nós temos experimentado, diante de tudo aquilo que tem sido novidade para nós, nos procedimentos, os isolamentos sociais propostos, Deus querido, e a nova forma, ou o chamado novo normal, as coisas mudaram muito nesses dias, Deus, mas uma coisa nós sabemos que não mudou: o Senhor continua no trono, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua soberano, o Senhor continua governando, o Senhor continua, Deus querido, exercendo o seu poder, o Senhor é rei sobre as nações. E Jesus, nesses dias eu tenho orado e pensado muito sobre o Senhor governando, e o Senhor é rei, é o rei de toda a terra, é o rei sobre todos os homens. Não há um lugar, não há uma pessoa, não há uma situação sobre a qual o Senhor não esteja soberano e não seja soberano. Então, Senhor, nós clamamos que o Senhor, de maneira soberana, no seu santo, justo governo, continue, Senhor, cumprindo o propósito para o qual o Senhor nos determinou, para o qual o Senhor nos escolheu. E nós te agradecemos, Senhor, porque em meio a tudo isso, o Senhor tem nos sustentado e nos fortalecido. Nós oramos especialmente pela nossa cidade, Senhor. Nós oramos, Deus querido, porque os números que temos ouvido são números que alarmam o coração de muitos de nós, são números que preocupam. Então nós colocamos o nosso coração mais uma vez diante do Senhor. E nós oramos, Senhor, pelas finanças dessa cidade, nós oramos, Senhor, pelas famílias dessa cidade, nós oramos, Senhor, para que não haja luto nas famílias da nossa cidade. Guarda o nosso povo, cuida, Senhor, dos nossos irmãos, aqueles que têm dificuldades, comorbidades, cuida, Senhor, dos avós, cuida das vovós, Deus querido, estende a sua mão. Pai, guarda a vida, Senhor, do nosso povo, guarda o coração do nosso povo. Foi o Senhor que preservou os hebreus na terra de Gósen, e o Senhor é que continua preservando o seu povo, não porque somos pessoas imunes a situações, mas porque nós cremos no Senhor, e nós cremos, Deus querido, que ainda que
a morte física chega à nossa casa. A palavra do Senhor diz, o Senhor diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E nós cremos, Senhor, que cumprimos um propósito. Nós não vivemos uma vida, nós cumprimos um propósito. E o propósito o Senhor já delimitou, o Senhor já desenhou, o Senhor já escreveu. O salmista diz que todos os dias da nossa vida estão escritos no seu livro. Por isso, Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer pelo privilégio de podermos estar diante do Senhor, de podermos clamar ao Senhor e colocar o nosso coração na sua presença, em nome de Jesus. Graça e paz mais uma vez. Abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago. Você que está aqui, os irmãos que estão em casa. Eu queria falar um pouco sobre... Na verdade, a gente não vai encerrar tudo agora, a gente vai fazer uma série. Então, né, quem está assistindo pela manhã, assista à tarde, à noite de novo. Quem está aqui, né, assista à noite de novo, a gente vai dar continuidade. Nós vamos trabalhar o livro de Tiago. Nós vamos falar sobre tribulações, sobre maturidade como a marca da vida cristã, né? E essa palavra, ela é uma palavra que a melhor tradução para ela é perfeito. Então, alguém maduro é alguém perfeito. E Tiago, ele vai repetir, ele vai usar essa palavra muitas vezes no seu texto. E para Tiago, a palavra perfeito, ela não tem a ver com um homem sem pecado. Ela não tem a ver com alguém que não peca, mas alguém que é maduro, alguém que é equilibrado, alguém que cresceu espiritualmente. Por que falar disso? Porque o que nós mais temos visto nesses dias é a falta do equilíbrio. O equilíbrio tem sido o grande desafio para todos nós. Manter o equilíbrio em meio a tudo que nós estamos vivendo, a esse... Né, eu falo que as pessoas... A gente está vivendo aquele momento de puxa, estica, um dia fecha, um dia abre, um dia está de mais, um dia está de menos. Alguns dizem, não é perigoso, outros dizem, meu Deus, é perigoso demais. E a igreja, muitas vezes, não deveria ser assim, mas passa a impressão que, como os outros, nós somos um povo sem rumo, que nós somos um povo sem direção, que nós somos um povo que também não sabe o que está fazendo, para onde está indo, o que está acontecendo. Né? Nós fomos surpreendidos de início com tudo isso. Depois a surpresa virou... É como uma pessoa que vai visitar a sua casa e de repente ela não vai embora mais. E foi ficando. Os dias foram passando. E isso se tornou para nós uma dificuldade. E aí eu comecei a pensar sobre a igreja, sobre a reação da igreja. E a gente lida com a igreja. Nós estávamos agora em um trabalho da convenção, ajudando uma igreja. Então a gente está todo dia lidando com isso. E igreja somos nós. E a nossa maturidade para lidar com as coisas. Né? E nós, a vida cristã, ela é uma vida que precisa ser crescente. A graça é crescente. Desenvolver, né? Desenvolvimento, ele é natural de todas as esferas da vida. E Tiago, ele fala disso. A igreja para a qual Tiago escreve, e a igreja do tempo de Tiago, a igreja que se manifestava nos dias de Tiago, a vida dessa igreja, ela tinha alguns problemas, ela tinha alguns irmãos focados apenas em bens materiais, né? Ela tinha alguns irmãos tinham esse foco, ela tinha irmãos que estavam sendo roubados pelos ricos, ela tinha disputa entre os irmãos por causa de funções na igreja, de ministério que as pessoas exerciam, né? A gente até brinca que fica mini e estéril, porque não vai. A igreja que Tiago observava, ela tinha muitas pessoas que não viviam aquilo que professavam, né? A gente nunca viu isso, mas acontece, né? As pessoas não viverem aquilo que elas professam crer. A igreja que Tiago observava, ela tinha a língua como um sério problema, e era um problema tão sério, né? A língua dos irmãos que Tiago observava, que eles criavam dor e divisão dentro do corpo, por causa dos seus problemas, né? No meio do povo de Deus.
e ela também tinha um mundanismo, que era manifestado pela desobediência à palavra de Deus. Essa era a igreja que Tiago observava, e tudo isso gerava o quê? Gerava doenças e promovia o afastamento, tanto de Deus quanto da igreja. Não era isolamento social, não, é afastamento mesmo, é a chamada apostasia, gerada pela dor, gerada pelos problemas, porque pensa comigo, nós já temos as dificuldades, nós temos os nossos desafios diários, nós temos tantas coisas para lidar, e aí o lugar onde nós deveríamos estar sendo maturados, onde nós deveríamos estar crescendo, onde nós deveríamos estar avançando muitas vezes, é o lugar onde a gente estagnou. E não que a igreja seja uma cidade refúgio apenas, né, porque de certa forma ela representa essa cidade refúgio, mas pode ser, né, a gente pode fazer uma ministração e aplicar essa cidade refúgio na vida da igreja, mas a igreja também ela não é uma rota de fuga, ela é um lugar de crescimento. A igreja não é um lugar para a gente se esconder do pecado, a igreja não é um lugar para a gente pensar que não, se eu estiver lá na igreja não vai acontecer nada, né? Joabe foi morto a mando de Salomão, segurando nas pontas do altar, porque ele correu para o templo e ele pensou, não, dentro do templo nada vai acontecer, ninguém me alcança lá, né? Eles não vão me achar lá. E quando volta o soldado, o chefe militar, e diz para Salomão, olha, ele correu para o templo, e ele está lá segurando nas pontas do altar, e como quem diz, eu não saio daqui, aqui eu vou sobreviver. E Salomão falou, não, pode matar ele lá dentro mesmo. Pode, lá dentro. Embora tenha morrido, segurando nas pontas do altar, a Bíblia diz assim, que ele foi sepultado no deserto, que era a sua morada. A ideia de um homem que viveu no palácio, foi um grande chefe militar, morreu segurando nas pontas do altar, foi sepultado no deserto. Ao contrário de José, né? Que passou por várias situações, foi para o Egito, mas foi sepultado em Canaã. Ainda que 400 anos depois seus ossos foram levados. Então, Tiago, ele vai falar de maturidade. E todos os 5 capítulos da carta que Tiago escreve, ele fala de marcas da maturidade de um cristão. No capítulo 1, ele vai falar sobre paciência em meio às tribulações, paciência em meio aos testes da vida cristã, paciência em meio às dificuldades da vida cristã, paciência em meio às lutas que nós enfrentamos na vida cristã. Já ouviu aquela palavra assim? Está todo mundo sem paciência, ninguém está tendo paciência com nada, ninguém está tendo paciência com ninguém está sabendo lidar com nada. E realmente, estamos vivendo um mundo de impaciência. Se você buzina, né, quem dirige, eu aconselho não ficar buzinando. Se você buzina para alguém no trânsito, você está correndo um sério risco. Se você esbarra em alguém, você corre um sério risco. Se você se você precisa lidar com uma pessoa, às vezes, numa dificuldade, muitas vezes é um sério risco. Nós estamos vivendo um tempo de impaciência. E essa impaciência manifestada no dia a dia, muitas vezes, ela é manifestada também na vida cristã, né? A gente está vendo agora, a ideia do drive-thru ficou mais forte, né? As pessoas compram algo, passam de carro, pegam, porque não pode mais se sentarem para comer no ambiente. E aí, a vida cristã, a gente fez dela isso também. Você passa no drive-thru e Deus te entrega, né? Ou então você liga lá e o motoqueiro vem entregar. Você ora e Deus manda, né? Liga nessa hora, e o motoqueiro vem, entrega, você leva para casa. E a gente não aprendeu a esperar, porque a gente começou a se relacionar com um Deus que nos supre em coisas, não com a sua presença, não com o seu amor e com o seu cuidado. E isso, ao invés de se tornar um relacionamento de pessoa para pessoa, porque o relacionamento é pessoal, uma pessoa que se relaciona com um Deus que também é pessoal, né? O ente, o ser, eu sou uma pessoa e eu me relaciono com um Deus que também é um ente, é um ser, é uma pessoa. E aí, desse relacionamento pessoal, a gente partiu para esse relacionamento, vamos dizer assim, corporativo, esse relacionamento que diz respeito, Deus virou uma instituição na qual eu vou buscar aquilo que eu preciso,
E eu me tornei uma instituição que busca em Deus aquilo que precisa. E nós deixamos de ser pessoas, deixou de envolver o nosso coração, envolve a nossa necessidade. Deus não tem necessidade, mas eu penso que Ele tem. Então alguém já diz, né? Já vi até pessoas ministrarem sobre as necessidades de Deus. Deus tem a necessidade de ser adorado, alguém diz. Deus tem a necessidade disso, Deus tem a necessidade de aquilo. E aí eu tenho necessidades, e aí eu vou me relacionar com Ele, levando as minhas necessidades, e vou tentar suprir a necessidade dele, por exemplo. Né? Talvez você nunca ouviu, mas de vez em quando alguém diz assim, olha, eu vou contar para vocês algo, e eu vou provar para vocês que Deus é Deus, eu vou mostrar que Deus é Deus, olha, porque, né, de vez em quando alguém ora assim, Deus, porque se o Senhor é Deus, o Senhor, e Deus olha e fala assim, poxa, porque Deus é imutável, Deus não é afetado por nada. E Tiago fala de paciência no capítulo 1, e ele fala das tribulações que vêm de fora, e ele fala das tentações que vêm de dentro. No capítulo 2, Tiago fala de como praticar essa verdade, ele fala de fé e amor, e ele fala de fé e obras. No capítulo 3, Tiago vai falar do controle da língua, ele vai exortar, a gente vai caminhar a gente vai fazer uma série sobre Tiago, e aí ele vai exortar no início, a gente vai ver isso, depois ele vai construir 6 ilustrações a respeito da língua, as figuras a respeito da língua, eu estou fazendo uma síntese, e ele vai aplicar isso. No capítulo 4 ele fala sobre ser um agitador, ser um pacificador e não agitador. Um agitador seria um criador de problemas, né? A ideia mais simples de um agitador é quando uma piscina, você vê uma piscina, ela está tranquila, chega alguém com a mão e começa, não sei se vocês já fizeram isso, né? Você senta na beira de uma piscina, ou coloca a mão dentro da água e começa a agitar a água. Então essa é a figura do agitador, um criador de problema, e Tiago vai falar de 3 guerras, né? 3 guerras, 3 inimigos e advertências, 3 advertências no capítulo 4. No capítulo 5, ele vai falar de como orar, como interceder em meio às tribulações. Então Tiago vai construir um pensamento, um entendimento, e vai nos levar a orar em meio às tribulações, e ele fala de tribulações econômicas, de tribulações físicas, de tribulações que afetam a nação, ou tribulações nacionais, e ele fala das tribulações da igreja. O capítulo que nós vamos ler hoje é o capítulo 1, o verso é o de número 2, em que Tiago vai falar sobre como transformar tribulações em triunfo, como vencer em meio às tribulações, como transformar as tribulações em um tempo de vitória. E melhor disso tudo é o capítulo 1, verso 2, é caminhar com a Escritura, por quê? Porque nós sempre temos e teremos uma vida que vai demandar lidar com essas questões, que vai demandar lidar com as dificuldades, com as tribulações. Né? Já dizia aquele irmão, né, que o deserto é a escola do Senhor. Então, quem nunca sofreu, ainda vai sofrer. Essa é a boa notícia. Essa é a boa, né, notícia. Por quê? Porque nós, quando passamos por momentos difíceis, nós estamos sendo trabalhados por Deus de alguma maneira, de alguma forma. E isso não é uma forma de consolar o nosso coração. Isso é uma forma de entender que nós estamos num processo de crescimento. E crescer dói. Quando a criança nasce e ela respira pela primeira vez, né, por exemplo, o sinal de que uma criança está bem quando ela nasce é quando ela chora, não é isso? Por quê? Porque é a primeira vez que ela respira fora do útero. E ela precisa fazer uma força que ela não estava acostumada a fazer. Ela estava ligada a um cordão umbilical e tudo era feito pela mãe. A mãe, através daquele cordão, ela proporcionava à criança que ela não precisava se esforçar. E agora, no mundo exterior, fora do útero, ou seja, é um processo de crescimento, porque ela começou, como diria Davi, né, uma substância ainda informe, um feto, e ela começa a crescer e vai crescendo, e aí chega um momento que ela precisa sair do útero, porque ela não cabe mais. Maturou, chegou, são 9 meses na história
bíblica, na história da Escritura, nós vamos encontrar vários irmãos, várias irmãs que transformaram, vamos dizer assim, a derrota em vitória e a tribulação em triunfo. Muitos, muitos. E eles, mesmo que tenham sido vítimas de situações, eles não ficaram, como a gente diz, lastimando. Eles transformaram aqueles momentos, em momentos de grandes vitórias. Eles se tornaram vencedores. E Tiago está nos desafiando nesse texto até a mesma experiência, a pensar da mesma forma, a viver com a mesma perspectiva. Não importa a intensidade das tribulações. Se eu perguntar aqui, se eu perguntar para os irmãos que estão em casa, quem está passando por uma tribulação, por uma luta, né? Eu brinco que a melhor maneira de você se sentir profeta de Deus é você chegar e falar: ó, Deus está me mostrando aqui alguém que está passando por uma luta muito grande. Alguém vai levantar a mão. Não tem erro. Não tem erro. Então nós sempre vamos viver isso. Sabe, tentações, dificuldades, lutas, mas nós podemos sim experimentar grandes vitórias, mesmo em meio a grandes batalhas, mesmo em meio a grandes desafios. E o resultado de alguém que enfrentou uma batalha, uma luta, uma tribulação, o resultado dessa vitória é muito maior. Por quê? Porque para sair de um campo de batalha, de uma dificuldade, para um tempo de triunfo e vitória, você precisa viver uma transformação. Uma transformação. E essa transformação é o que nós chamamos de maturidade, ela é desenvolvida enquanto nós caminhamos. Eu gosto de pensar que maturidade, ela é diferente de algumas outras coisas. Por exemplo, há coisas que você conquista em oração, há coisas que você conquista de outra, com você fazendo algo. Maturidade, você precisa de alguém tocando a sua vida. E é por isso que Tiago escreve para esses irmãos que a ideia de Tiago é trazer maturidade ao coração dessa igreja que ele observava. E Tiago era uma das colunas da igreja. Tiago, um grande homem de Deus. Tiago, Pedro, João, eles ficaram ali para serem os líderes da igreja, né? É para eles que Barnabé leva a história de Saulo, de Tarso. São eles que estão ali no centro das decisões da igreja, eles que estão ali liderando, caminhando com a igreja. E como um líder da igreja, ele observa essa igreja e ele começa a tocar a vida dessa igreja, falando sobre maturidade, trazendo sobre maturidade ao coração dessa igreja. Por quê? Se nós pensarmos, essa primeira igreja, essa igreja da primeira geração, é uma igreja que está debaixo de uma pressão muito grande. Muito grande. É uma igreja que nasce dentro do ministério de Cristo. É uma igreja que vai viver os milagres, vai viver o sobrenatural, que vai viver as coisas maravilhosas que vão acontecer naqueles anos de ministério. Até então, quando eles começam a seguir a Jesus, a ideia não era uma igreja, eles não tinham isso em mente. Deus tinha, eles não. Depois que eles estão caminhando, e aí eles vão ter um final do ministério de Jesus ali com muita pressão, muitas situações, o coração deles vai estar muito debaixo de pressão, e Jesus então vai ser... A gente falou esses dias sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus vai entrar em Jerusalém, depois Jesus vai ser crucificado em Jerusalém, e a crucificação de Jesus, ela gera uma decepção, e esses discípulos, eles vão se afastar no momento da crucificação, eles vão entrar num conflito emocional, porque a pergunta, quando Jesus está morrendo na cruz, na perspectiva dos discípulos, eu penso assim, era: está dando tudo errado. Por que está dando errado? Porque alguém com tanto poder, porque alguém com tanta autoridade, porque alguém que levantou os mortos, curou os leprosos, curou os cegos, andou sobre o mar, porque alguém que nós vimos fazer coisas sobrenaturais, nós o vimos até transfigurado. Por que alguém com tanto poder? Porque alguém que nós vimos ser Deus na nossa vida. Ele era diferente, ele tinha o que nenhum dos outros tinha. Por que está dando tudo errado?
Por que ele está morrendo crucificado? E a crucificação, não existe um dado histórico que localize um cidadão romano sendo morto crucificado. Era horrendo, era terrível, era assustador. Era algo em que as pessoas eram crucificadas, ficavam dias para morrer. E de vez em quando os abutres vinham e arrancavam pedaços das pessoas crucificadas, porque elas iam apodrecendo algumas partes do corpo, morrendo ali. Era algo terrível e eles viam aquilo. E aí, quando termina essa crucificação, ele é sepultado. O que não era comum, porque lá era o lugar da caveira. Os corpos ficavam lá mesmo, até apodrecerem, e os ossos ficavam por ali. Por isso o lugar da caveira. E aí ele é levado, sepultado. Ele ressuscita. Os discípulos sabiam que ele havia falado sobre a ressurreição. Mas nem os discípulos tiveram essa certeza. Mas quando ele aparece, quando há uma convicção da ressurreição, vamos dizer assim, estava resolvido o problema no coração dos discípulos, começa algo muito pior. Roma coloca todo o seu aparato militar, os seus olheiros, os seus X9, para vigiar os discípulos, para perseguir os discípulos, torturar os discípulos, prender os discípulos. O que Roma queria? Destruir a igreja? Não, Roma queria o corpo. Roma precisava do corpo, o corpo tinha que aparecer. Josh McDowell, em Evidências que Exigem um Veredito, ele fala muito bem sobre isso, sobre essa ideia, e Paulo fala, que Cristo foi visto a ressurreição dele foi vista, ele foi visto por Pedro, foi visto por João, foi visto pelas mulheres, foi visto pelos 2 discípulos, ele fala, foi visto por Tiago, ele fala, foi visto por mim, como que um nascido fora do tempo, e foi visto, quando ele escreve em 1 Coríntios 15, ele diz assim, ele foi visto por mais de 500 irmãos, dos quais muitos vivem até agora. Então, ao mesmo tempo que você tem uma igreja, e é interessante que quando ele ressuscita, muitos mortos ressuscitam também. Quando ele ressuscita e ele é visto, e você imagina pessoas dizendo com convicção, espalhando o boato, enquanto ao mesmo tempo que havia um boato de que ele havia ressuscitado, havia uma tentativa do Estado de provar que ele estava morto. E encontrar esse corpo era a grande, a mais importante tarefa. Então essa igreja, ela está pressionada, essa igreja está debaixo de castigo, e aí, quando ele é assunto aos céus, não encerra a questão. Roma nunca aceitou com facilidade que a ressurreição fosse um fato. Por isso que eu acho que às vezes, de vez em quando, olhar para ele pregado lá, resolve o problema de Roma. Essa ideia de que ele ressuscitou, ela é como se fosse uma lenda. E Roma, os sacerdotes, precisavam daquele corpo, e eles ficaram anos tentando desconstruir o discurso da ressurreição. E ele ressuscitou, ele passou 40 dias com eles, ele comeu peixe com eles na praia, ele esteve com eles, mas havia uma tentativa, e essa igreja sofreu muito por isso. Essa igreja foi dispersa por causa disso. Tiago foi morto por causa disso. Muitos irmãos foram mortos por causa disso. E eu não acredito que alguém daria a sua vida para defender uma mentira. Não acredito que... Eu acredito que a convicção dos discípulos ela era tão forte, mas tão forte. Eles viram a Jesus. Eles viram a Jesus ressuscitado. E isso foi tão forte na vida deles que eles enfrentaram todas as tribulações que estavam diante deles, sustentados pela convicção de alguém que teve uma experiência real com Jesus. Então, o que pode nos sustentar no meio das nossas tribulações, o que pode nos sustentar no meio das nossas adversidades, é a experiência real e pessoal que cada um de nós pode ter com Jesus.
Um boato não vai ser suficiente para nos sustentar. O ouvir falar não vai ser suficiente para nos sustentar. Eu imagino como deve ter sido a reação daqueles que ouviram sobre a ressurreição. E a reação daqueles que viram a ressurreição. Tanto que a ideia de Roma era: vamos matar todos eles. O único que não foi morto por Roma naqueles dias foi João. Estou falando só dos 12. Porque muitos outros cristãos que não estão nominados nas Escrituras, quando nós lemos a galeria da fé de Hebreus, a gente tem irmãos que foram queimados, cerrados ao meio. Quando a gente lê a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, ele mostra quantos cristãos, e ele cita nomes. Ele cita a história de uma irmã, que ele diz que era uma senhora franzina, sem muitas forças, e que ela é levada e torturada. E como é que eles faziam? Eles faziam uma espécie de uma cadeira de bronze, ou de ferro. Debaixo dessa cadeira eles colocavam, como se fosse uma fornalha, e eles colocavam debaixo dessa cadeira lenha e fogo. Pegava o cristão e sentava ele nu naquela cadeira, e deixava ele literalmente fritar, mas não deixava morrer, não matava. E a frase que eles queriam ouvir era que Jesus estava morto, que a ressurreição era mentira. E nós estamos falando da segunda, da terceira geração da igreja. Nós estamos falando de uma geração de algumas pessoas que não viram, mas que tiveram uma experiência real com Cristo. E aí a pessoa era levada e ela era fritada. Tirava ela dali com o corpo todo cheio de queimaduras e jogava numa masmorra fétida, fria, escura, úmida, para que a pessoa infeccionasse o corpo. Vai imaginando a cena, e a pessoa então, com o corpo já todo infeccionado, ela era levada de volta para essa mesma cadeira. E esse processo era repetido muitas vezes. E muitos deles viveram isso e se sustentaram porque tiveram uma experiência pessoal com Jesus, que vai nos sustentar em meio às nossas tribulações, uma experiência pessoal com Jesus. Alguém já disse que a perspectiva determina o resultado e a atitude determina a ação. Tiago, no capítulo 2, ele fala da perspectiva de tribulação. Ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Por quê? Tribulação, lutas, não são coisas excepcionais na nossa vida. Eu acho que o discurso da Bíblia, muitas vezes, ele é um discurso contraditório ao discurso da igreja. Não quero que a gente entenda que nós estamos falando de um evangelho de dor, de autocomiseração, um evangelho de mundo cruel. Não, a ideia não é essa. O que nós não queremos é vender, é entregar, é pregar. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz assim: eu preguei a vocês, eu ensinei a vocês todo o conselho de Deus. O que nós não queremos é omitir uma parte da Escritura que pode nos chocar. Omitir uma parte da Escritura que muita gente interpreta como que, se a gente pega a teologia da confissão positiva, por exemplo, de que você vai falar muitas vezes uma coisa e aquilo vai ser bom, e aí você falando as coisas vão ficar bem. Não, nós queremos uma teologia bíblica que nos faça crescer, que nos faça avançar. E aí Tiago diz que as tribulações, elas precisam ser para nós um motivo de alegria. Por quê? Na verdade, João 16, 33, eu estou encerrando, João 16, 33, João escrevendo aos irmãos, uma palavra do Mestre Jesus,
João diz assim: essas coisas vos tenho dito, disse Jesus, para que tenhais paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. É interessante que ele fala assim: eu estou dizendo para que vocês tenham paz. E por que você precisa de paz? Porque você vai passar por tribulações. Você vai passar por... Ele não fala nem tribulação, Jesus usa a palavra aflições. Aflições. Mas tenham bom ânimo. Aflições, mas tenham bom ânimo. Por quê? Luta e tribulação não é algo excepcional na vida cristã. Não é algo excepcional. E Paulo, em Atos 14, 22, ele diz assim, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Sabe por que a igreja primitiva, a primeira igreja, ela lidava com mais facilidade com suas lutas e suas demandas? Porque criou-se uma ideia na igreja primitiva de que o ponto máximo, o ápice da vida cristã era o martírio. É como se todo cristão desejasse, buscasse esse martírio, no sentido de que eu vou glorificar a Deus com a minha morte. Eu vou glorificar a Deus quando eu for levado para uma arena, eu vou glorificar a Deus quando eu estiver diante de um leão, eu vou glorificar a Deus quando eu estiver diante do inquisidor. Era essa a ideia da igreja. E Tiago diz, e a ideia dele não é diferente em relação à ideia de Paulo e em relação à ideia de Jesus em João 16. Ele cria justamente que nós somos parte do povo de Deus. E esse povo disperso, esse povo, vamos usar a expressão assim, lançado pelo mundo. Sabe, o povo de Deus espalhado na terra é a semente espalhada sobre a terra. E Tiago diz que nós viveríamos tribulações. Nós viveríamos tribulações. E o que nós precisamos entender então? É que Ele nos sustenta em todas elas. Ele está conosco. Eu gosto muito da história de Pedro, quando eles estão lá na pescaria e Jesus chega, come com eles e chama Pedro e fala: Pedro, hoje você faz o que quer, um dia você vai para um lugar que você não quer ir, um dia vão puxar você, um dia vão cingir você. E João diz que Jesus falava da maneira que Pedro ia morrer e que com a morte dele ele glorificaria a Deus. É uma morte anunciada, vamos dizer assim. É uma morte anunciada. E a igreja, nós não aprendemos a lidar com as tribulações, porque nós temos um evangelho que nós chamamos de evangelho triunfalista. Porque maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ninguém morre duas vezes. Ninguém morre duas vezes. Nós já morremos uma vez. E essas lutas estão aí. E a perspectiva da igreja, ela precisa ser diferente da perspectiva do mundo. A reação da igreja precisa ser diferente da reação do mundo. Nós não somos alienados. As nossas máscaras estão aí para provar. Nós não somos um povo alienado. Nós não somos um povo que faz de conta que não estamos passando por um momento de dificuldade. Nossos casamentos, o nosso dia a dia, a nossa casa, os nossos filhos, nós não somos um povo alienado. Nós somos um povo que sabe que tem um propósito a sua existência. Nós vamos orar. Eu queria que você que está aqui ficasse de pé. Eu queria que você que está em casa fechasse os seus olhos. Nós vamos orar. Nós vamos continuar falando sobre a carta de Tiago, porque eu acredito que ela é muito importante para esses nossos dias, para os dias que nós estamos vivendo.
E toda vez que nós olharmos para as nossas lutas e tribulações, eu tenho entendido que vitória não é você sobreviver fisicamente às suas batalhas, é você cumprir o seu propósito. Qual é o propósito? Que Deus te chamou para viver e para ser nele. Porque o problema não é o que nós estamos fazendo, o segredo não é o que nós estamos fazendo, é quem nós estamos nos tornando. Deus, nós glorificamos o seu nome mais uma vez. Deus, nós entendemos, como disse Tiago, que devemos ter por alegria o passarmos por várias provações. E as provações da nossa vida, as provações do dia a dia, aquelas que nós temos enfrentado, as batalhas que nós temos enfrentado, Senhor, só o Senhor pode nos sustentar em meio a elas. Senhor, não há ninguém como o Senhor, não há ninguém a quem nós devemos honra, glória, louvor e adoração como o Senhor. Eu oro, Deus, por mim, pelos meus irmãos e pelas nossas lutas, Deus, sejam elas pressões externas, sejam elas pressões internas, sejam tribulações que vêm de fora ou angústias que vêm de dentro, geradas, Deus, por expectativas que não se corresponderam, que não se firmaram, geradas, Deus, por pessoas que de alguma forma nos feriram, nos machucaram, geradas, Deus querido, por momentos que nós estamos vivendo, como este momento social, que nós estamos enfrentando como sociedade, como nação. É a tribulação de um planeta, a tribulação de uma nação, é a tribulação de uma cidade, que acaba, Deus querido, culminando em uma tribulação, em uma luta pessoal de cada um de nós. Deus, nós oramos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos sustente, pedimos que o Senhor nos fortaleça, pedimos que o Senhor estabeleça sobre nós um tempo, Deus querido, de confiança extrema no Senhor e na sua palavra, porque o grande momento, a grande finalidade, o grande objetivo da nossa vida é cumprirmos o propósito para o qual o Senhor designou, a história que o Senhor escreveu para a nossa vida. Por isso, Deus, eu oro, Deus, por mim, eu oro pelos meus irmãos, eu oro pelos nossos filhos, eu oro pela nossa casa, Senhor, eu oro pela igreja do Senhor, eu oro, Deus querido, pelas famílias da nossa nação. Deus querido, e o que nós pedimos ao Senhor é que em meio a tudo isso que nós temos vivido, em meio às demandas pessoais, Deus, quantas pessoas estão nesse momento, passando por momentos de depressão, por momentos de dificuldade, quantos estão, Deus querido, com seu emocional em frangalhos, atribulados, Deus querido, por não saberem lidar com essas questões. Nós oramos, Deus, pela sua intervenção na nossa vida, porque o Senhor é o Deus que sustentou a igreja em meio a tudo que ela viveu. Porque o Senhor diz que o Senhor é o fundamento da igreja, e fundamentados no Senhor nós podemos enfrentar tudo isso. Eu oro, Deus querido, para que o Senhor se revele e revele a cada um de nós como nós podemos viver e caminhar na sua presença. Nesses dias, Deus, nós vamos fazer uma série sobre a carta de Tiago à igreja. Que nós sejamos a igreja que se aproprie dos escritos desse irmão e possamos aplicar o que Tiago, o pastor da igreja, ensinou, e nós possamos ser pastoreados por Tiago nesses dias, porque ele foi inspirado pelo Senhor a escrever essa carta, e nós vamos usá-la, Deus, para o nosso crescimento, vamos usá-la, Deus, para que a nossa vida seja fundamentada cada dia mais no Senhor e na sua palavra. Ser conosco, Senhor, nos ajude, nos sustente, nos fortaleça. Deus querido, que nós, cada um de nós, onde estivermos, Deus, sejamos guardados e lembrados sempre pelo Senhor, de que o Senhor é quem nos sustenta e nos fortalece. Não nos alimentamos de expectativa, nos alimentamos da palavra. Nos alimentamos da palavra do Senhor, e aquilo que o Senhor disse é o que tem valor para a nossa vida. Pai, nós te glorificamos. Pedimos ao Senhor que abençoe a nossa casa e a nossa vida. Deus querido, e que nesses dias o Senhor esteja conosco e nos dê uma convicção da sua presença como nunca antes. Como na história dos irmãos morávios, quando eles começam a orar, quando eles começam a buscar a sua face, e o Senhor se manifesta no meio deles por um avivamento nunca antes vivido. Mas o Senhor teve uma provisão para que aqueles irmãos pudessem estar guardados e seguros nas terras de Zizendorf,
Assim o Senhor há de nos guardar, há de nos proteger, há de nos cuidar em meio a todo esse tempo, Senhor. Guarda, Deus, a saúde emocional da sua igreja. Guarda, Senhor, a saúde física da sua igreja. Guarde a saúde financeira da sua igreja e do seu povo. Sustente a sua igreja, Senhor. Sustente os seus filhos. O Senhor é o Pai que cuida, é o Pai que está com as suas mãos estendidas sobre o seu povo. Sê conosco, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, antes de encerrar, só dizer para os irmãos que nós não sabemos como serão os próximos dias. Estamos na expectativa de um novo decreto que ainda não saiu. Não sei se André, que está no comércio, está sabendo de alguma coisa. Nós ainda não vimos o decreto, esperamos por ele até ontem. Por volta de 10, 11 horas ele não saiu. Mas nos dias que virão, nós vamos começar um grande movimento de oração nessa igreja. Eu queria que você estivesse conosco orando. Se não tivermos cultos presenciais, nós vamos buscar uma dinâmica de oração que nos ajude a orarmos como igreja, como povo de Deus. Eu queria muito que você orasse conosco, queria muito que você buscasse a Deus conosco, queria muito que você orasse por nós, por você. Vamos orar uns pelos outros. Nós vamos começar um movimento de oração e nós vamos pedir que cada pessoa dessa igreja escolha 5 pessoas para orar. Então aí vai pensando aí, 5 pessoas que você vai escolher, você vai escrever o nome dessas 5 pessoas e você vai orar por elas, orando por 5. Então, a semana tem 5 dias, né? Você vai orar 5 dias cada dia por uma pessoa, e vai sobrar 2 dias para você orar por você, tá vendo como é que Deus é bom? Né? Então, assim, vai anotando, e domingo que vem, né? Na semana, na quarta-feira, na oração de quarta-feira, a gente vai iniciar esse movimento de oração, e aí a gente vai organizar essa questão dos nomes, você vai escolher, vai pensando. Pede a Deus, você que está em casa também, pede a Deus pessoas para você orar por elas. Né? Pastor, então eu oro por quem? Você não, ore por alguém que você ama. Pode orar pela sua casa, mas não preocupa não, alguém vai estar orando por você. Tomara, viu? Alguém vai estar orando por você. Escolha alguém para você orar. Coloque 5 pessoas numa lista. Então, por que eu estou avisando agora? Não é para você fazer a lista. É para você perguntar para o Espírito Santo por quem você deve orar. Né? Se Oneide orar por Reinaldo, orou, né? Claro que ela vai orar. Pastor Oneide orar por Reinaldo, vai ficar muito fácil, né? André orar por Gil, a gente já esperava. Né? Vilma orar por Mariana. Então, o que nós queremos? Que você pergunte ao Espírito Santo, por quem Ele quer que você ore? Tem alguém precisando de oração? Significa que tem alguém precisando orar. E aí, desses 5 dias da semana, 5 dias de oração, que você pode orar um dia pelas 5 pessoas, ou pode orar, os 5 dias por todo mundo, ou 7 dias por todo mundo. Mas um dia da semana, nós vamos convidar você para que você tire um dia para jejuar. Um dia você vai jejuar. Um dia da semana, não precisa ser um dia todo. Um dia, pode ser 1 hora de jejum, mas se for um dia, escolha um dia para você jejuar. Qual dia é mais fácil? Qual dia seu trabalho é mais tranquilo? Qual dia você consegue tirar mais um tempo, ficar, mesmo no trabalho, ficar mais quietinho, ter um tempo de devocional, um dia que você consegue sair de casa, tirar, você que está em casa também, tirar 15 minutos, fazer um devocional, fazer um tempo com Deus ali, daquele dia, né? Qual dia que você consegue fazer esse jejum? Pode ser no sábado, no domingo, não tem problema. Ah, mas eu não posso fazer jejum, eu tomo remédio, não posso. Então, tira alguma coisa. Tira alguma coisa da sua alimentação. Tira alguma coisa da sua rotina diária. Algo que você faz e que você fala, não, vou tirar isso aqui como parte da minha oração. Então, nós vamos trabalhar isso toda essa semana, para que no domingo que vem, a gente já tenha esses nomes no nosso coração, na nossa lista, e nós vamos orar por 5 pessoas, cada um de nós orando por 5 pessoas. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado pelo seu amor e pelo seu cuidado nesses dias. Obrigado, Espírito Santo, por nos direcionar, por nos ajudar, por nos sustentar. Obrigado por estar conosco, Senhor. Obrigado porque o Senhor
tem nos dado o privilégio de caminhar, viver e estar na sua presença. Somos teus, somos o seu povo, aqueles que o Senhor ama, e nós nos alegramos nisso, Senhor. Deus, eu abençoo a semana de cada um dos seus filhos, eu abençoo a casa de cada um deles, eu abençoo a saúde de cada um deles. Deus, nós estamos começando e vamos começar nesses dias que virão um grande movimento de oração. Cada um de nós vamos orar por 5 pessoas. E nós queremos te pedir, Espírito Santo, que o Senhor nos diga por quem nós devemos orar. Quais são as 5 pessoas que vão estar na nossa lista? Na lista dos jovens, na lista dos adolescentes, na lista dos irmãos, das irmãs. Se é alguém da nossa casa, se é alguém, se é o marido, se é a esposa, se são os filhos, se é alguém da igreja, um outro irmão, se é alguém do nosso trabalho. O que nós precisamos, Espírito Santo, é que o Senhor nos diga por quem nós devemos orar. E nós vamos fazer uma lista, Espírito Santo. Se o Senhor quiser que a gente ore por mais pessoas, nós vamos orar também. Mas de início nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a encontrar 5 pessoas que precisam de oração, que precisam da nossa vida tocando a vida delas, que precisam que nós derramemos sobre elas uma intercessão da parte do Senhor. E que nós possamos estar orando por essas famílias, por essas pessoas. E que, Deus querido, nós possamos no Senhor construir um tempo de busca da sua presença. Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado, obrigado por quem o Senhor é na nossa vida. Estenda suas mãos, que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus nosso Senhor, a comunhão, a consolação, o cuidado e a paz do Espírito Santo de Deus esteja conosco, com todo o povo de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.